bem-vindo ao nosso canal Manicures de Sucesso. Nesse vídeo você aprenderá tudo sobre a técnica da Baby Boomer sem marcação. Nesse vídeo você descobrirá o passo a passo detalhado para criar uma Baby Boomer perfeita. Vamos iniciar a nossa preparação para fazer a Baby Boomer. Essa é uma queratina morta que ela não vai servir para nada. É importante você já retirar a unha, ela tem pressão. Então, quando ela vai crescendo, ela já começa a se soltar do alongamento. Então, toda vez que você for iniciar uma aplicação, você já retira. Nesse momento eu sempre vou retirar esse crescimento dessa unha, pois ele não vai nos ajudar nesse momento. Então, para que essa unha possa crescer uma unha bem simétrica, eu já vou retirando toda essa base que está aqui, que isso aqui é uma queratina morta, esse crescimento da unha não vai servir de nada. E você vai seguindo, repetindo esse mesmo procedimento em todas as unhas. Observe como eu faço. Não tem segredo. Às vezes você vai ter uma cliente falar assim: eu não quero que corte a minha unha, mas você vai ter que explicar para ela que é importante, porque esse crescimento dessa unha, ele não serve para nada. A unha ela tem pressão, então quando ela vai crescendo, ela vai pegando pressão, às vezes a unha começa a crescer para baixo, então ela começa a soltar do alongamento. Com auxílio de uma espátula, levemente você vai afastando. Cuidado para você não danificar a placa da unha da sua cliente. Esse procedimento é feito inclinando sempre a espátula para cima e nunca para baixo, para não machucar essa placa da unha. Você vai fazer já esse procedimento em todas as unhas, para que você possa já ganhar tempo. Agora, você vai fazendo a colagem do extensor de silicone, que é o tip. Observe como eu seguro na unha da cliente e observe como eu seguro para fazer essa colagem. Eu vou seguir repetindo o mesmo procedimento em todas as unhas. Sempre que eu for fazer a colagem do tip, eu sempre vou me preocupar aqui nos cantinhos, na lateral, se não vai ficar passando ou faltando. Essa daqui ficou perfeita. Mas para não machucar a minha cliente, eu vou retirar essas pontas. E agora passar a cola. Não precisa passar muita cola, só uma pincelada é o suficiente. Venho colocando com calma na ponta e saio colando com calma nesse momento. Não precisa pressionar o extensor de silicone, tá? Como pressionar? Se for para deixar ele assim. Se deixar assim, ele vai ficar para baixo. Se deixar ele muito assim, ele vai ficar para cima. Então, é preciso que ele fique reto. Já esse aqui, ó, ele está um pouquinho encostando nas laterais. O que é que eu vou fazer? Pegar uma lixa com o lado 180 e vou lixar um pouco. Por que isso acontece? Sempre que a gente pega uma caixa de tip, eles sempre vão vir com alguns detalhes.
alguma caixa de tipo e você vai encontrar com uma base já certinha para você colocar na unha. Já outras vocês vão precisar adaptar. Que foi o caso que eu fiz agora. Eu estou adaptando, lixando um pouquinho. Olha agora como ficou bem certinho. Por quê? Na hora que eu for lixar, esse lado ainda precisou. Eu volto aqui e lixo novamente. Porque na hora que eu for lixar essa unha já com produto, vai ficar uma coisa muito artificial. Então eu quero que minha unha, a unha da minha cliente, fique o mais natural possível. Então é preciso sempre ter esse cuidado na hora dessa aplicação. E vamos continuar colando o extensor de silicone. É importante você sempre se certificar que ele está bem adaptado. Caso que você veja que a ponta vai ficar passando, você já pega um cortador e já retira, como eu fiz agora. Vamos passar a cola. Não precisa colocar uma quantidade grande. Observe que quando eu já coloco a unha, ela já fixa e não precisa você estar pressionando, porque senão ela vai ficar um pouco caída. Sempre observando as laterais, se está tudo certo. Eu sempre corto essas pontinhas porque na hora que a gente cola não fica furando as laterais e não incomoda a nossa cliente. E já está colada. Agora vamos cortar esse extensor já deixando no tamanho do alongamento que você deseja. É importante você combinar com a sua cliente o tamanho que ela quer e sempre você auxiliando a ela no tamanho que ela deve usar para que ela possa ter uma durabilidade nesse alongamento. E observe como eu pego no cortador e faço esse corte. Deixar os dedos todos preparados. Agora com a minha lixa 100, 180, eu vou fazer esse lixamento. Sempre eu vou segurar aqui a bochechinha na lateral, para não machucar a minha cliente. Ó, observa que quando eu estou fazendo esse lixamento, eu sempre, ó, vou lixando a parte que tem só o silicone, que é o que a gente vai fazer o lixamento nesse momento. Olha aqui a diferença de um para o outro. E vou repetir o mesmo processo em todas as unhas. Observe sempre como eu seguro a lixa na mão para que possa fazer esse lixamento correto. É importante você, nesse momento que você está lixando, você ter esse cuidado com o dedo da sua cliente. Observe como eu seguro os dedos, dando segurança para evitar machucar ela ou até mesmo cortar. Essas lixas, elas são muito amoladas, principalmente quando ela é nova, então tem que ter esse cuidado
para você não machucar a sua cliente. Observe os movimentos que eu faço. Você pode até colar o extensor ou fazer toda essa aula junto comigo e seguindo todo o passo a passo para que você consiga entender. Olha só como eu seguro a lixa para fazer esse lixamento. É importante você sempre lembrar de segurar desse jeito, porque aí você consegue ter habilidade na hora do seu lixamento. A gente só vai lixar o extensor para deixar reta com a unha. Você não vai lixar a unha natural nesse momento, porque se você lixar, possa ser que você tire uma quantidade e excesso de queratina sem necessidade. Então, é importante você retirar todo o pó. Observe como ficou esse lixamento. Agora eu vou fazer uma marcação bem no meio, para em seguida a gente fazer o formato almond que a gente precisa, tá bom? Você pode repetir isso em todas as unhas. E com auxílio desse cortador, observe como eu seguro ele e faço esse corte. O bom desse alicate é que ele já fica bem certinho no formato almond. E você vai repetir esse procedimento em todas as unhas. Observe que quando eu faço o corte nas laterais, ele já dá o formato bem certinho. Sempre que eu vou fazer formatos com tip, eu sempre uso o auxílio desse alicate, desse cortador de unhas, para fazer esse formato amendoado. Isso já facilita muito o meu trabalho na hora de fazer um formato. Fiz esse aqui. Com a minha lixa, o que é que eu irei fazer agora? Eu vou fazer esse lixamento arredondado. E ele já vai ficando o meu esqueleto arredondado. Repito em todas as unhas o mesmo procedimento.
E agora observe como essas unhas estão bem amendoadas. E agora, com o auxílio dessa broca, vamos retirar o excesso de cutícula que ficou sobre essa unha. E agora eu irei fazendo toda essa zona da cutícula com auxílio dessa broca com calma. Sigo repetindo em todas as falanges do mesmo jeito. Eu viro o dedo com calma para retirar uns 50% dessa cutícula. Porque nesse momento eu retiro logo, para que não fique produto na zona da cutícula. Então minha cutícula tem que ficar o mais limpa possível. Vira. E agora com o PrEP vamos fazer a higienização dessa unha. É importante que você retire todo o resíduo que possa ter nessa mão. Antes da cliente vir para sua mesa, você pode pedir para ela lavar a mão, porque às vezes ela tá com gordura, comeu pastel na rua ou alguma coisa, vem com a mão cheia de óleo. Então você pede para ela lavar e em seguida você também vai fazer essa limpeza com o PrEP. E você já pode fazer esse procedimento em todos os dedos, deixando a mão preparada para os próximos passos. Nesse momento agora eu vou passar o pH, que é o desidratador, para controlar a oleosidade da unha. Não precisa colocar uma quantidade grande, tá? Pouquinho ele já vai absorvendo na unha. Ó, aqui a unha dela demorou para secar, então já pode perceber que a unha dela é um pouco oleosa. Agora que ele está absorvendo o produto. Olha como ele demora. Quando isso acontece, a gente já percebe que a unha do cliente ela é uma unha oleosa. Absorveu o produto, aí agora eu vou fazer a minha aplicação. Da marca que vocês encontrar, um que fique blanque, tipo assim um branquinho meio translúcido. E para minha Baby Boomer eu irei usar o Rose Gold, tá? Que é um rosinha translúcido que tem um glitter. Esse aqui é o monômer que eu irei usar, tá? Eu já coloquei aqui no meu Dappen. Vocês podem procurar um Dappen que seja assim ou um nesse estilo, que eu acho que é o que vocês vão encontrar mais aí na região de vocês. Sempre que for usar o monômer, sempre usar a quantidade exata que você vai usar para a unha. Por quê? Esse monômer a gente só pode usar ele após 6 horas, depois disso não pode usar mais. E com o auxílio, né, do nosso pincel, vamos fazer essa construção que é a Baby Boomer. Agora vamos iniciar a nossa aplicação. Observe esse movimento que eu estou fazendo
Por que eu estou fazendo isso? Para que quando eu vim com o produto, ele possa absorver melhor nesse extensor. Então, com o auxílio do pincel, eu mergulho no monômer, levemente retiro todo o líquido e venho já colocando no meu polímero, que é o pó. Levemente dou 3 batidinhas no pó, espero um pouco o produto escorrer do pincel até a ponta, vou colocar na ponta e já em seguida vim levemente afastando o produto, fazendo um esfumaçado até o meio dessa unha. Fazer uma baby boomer com acrílico, ela te dá muita segurança, porque quando você faz esse movimento, você já fez o esfumaçado bem no meio da unha, já para receber o próximo produto, fazendo com que a sua baby boomer evite ter marcações. E eu costumo falar que a baby boomer com acrílico é a baby boomer que fica mais bonita, porque você consegue fazer esse contraste de cores. Levemente eu vou dando batidas para que esse produto possa ficar no lugar certo. Mais uma vez, mergulho o meu pincel no monômer e em seguida coloco lá no potinho do pó, dou 3 batidas. Eu espero essa pérola absorver todo o líquido que escorre do pincel e em seguida já levo para a unha. Levemente vou fazendo esse esfumaçado. Observe que quando eu faço esse esfumaçado, isso facilita muito a minha aplicação da Baby Boomer. E com calma eu vou espalhando todo esse produto sobre a unha, fazendo com que ela fique toda coberta. Esse pó que eu tô usando, ele é um pó blanc, ele é tipo branquinho transparente que fica bem bonita. Olha só o esfumaçado que eu já estou fazendo. O seu pincel precisa estar limpo. Olha só como eu faço, né, antes de pegar o produto. Às vezes eu vou precisar novamente retirar um pouco do líquido. Se a quantidade de líquido que tiver no seu pincel, possa ser com que você pegue uma pérola maior. E não é isso que a gente quer, porque a gente está fazendo só a metade da unha. E olha só como eu levo do meu pincel até o meio da unha para fazer esse esfumaçado. E o bom de trabalhar com acrílico é que você consegue fazer movimentos sem precisar estar com aquele produto escorrendo para a lateral. Vou pegar mais uma pérola para fazer o meu esfumaçado. Levemente coloco o meu pincel no produto, pego uma pérola menor, vou colocar sobre o meio da unha para fazer esse esfumaçado. E olha só como já fica bem esfumaçado. E o melhor de tudo, sabe o que é? É que quando você coloca o produto, ele já fica bem reto sobre a unha.
Então, quando você já tiver com experiência em trabalhar com acrílico, você vai conseguir fazer muitas aplicações durante o dia. E o que mais vende no mercado é Baby Boomer. Então, quando for fazer a manutenção dessa Baby Boomer, você vai ver que você só vai colocar no crescimento da unha, que é a mesma cor do cover que você usar. Então, é importante que você já deixe anotado a cor que você usou em cada cliente, porque quando ela vem fazer a manutenção, vai facilitar a sua manutenção. Observe que esse pincel, o líquido fica praticamente em cima, então quando você faz esse movimento, espera um pouquinho, o líquido escorre até a ponta, fazendo com que o seu produto fique molhadinho. Então olha só, coloco lá na unha e vou repetindo o mesmo procedimento em todas as unhas. O bom de trabalhar com acrílico é que quando você vai fazer francesinha ou até mesmo fazer Baby Boomer, você já vai fazer primeiro uma mão, deixa o produto secando, porque o acrílico ele seca com a temperatura ambiente. Enquanto que uma mão está secando, você vai repetir esse mesmo procedimento na outra mão. E quando essa mão que você já está fazendo, ela estiver seca, você vai fazer alguns ajustes no lixamento, se precisar. Se não, você já pode iniciar fazendo a sua Baby Boomer. Sempre tendo cuidado com a quantidade de líquido que você vai levar no pincel. Olha só, como a unha ela é mais larga, eu já peguei uma pérola maior. Espero todo o líquido absorver nessa pérola, fazendo com que ela fique bem brilhosa. Coloco no lugar que eu quero que ele fique e levemente já venho fazendo o meu esfumaçado. Se você tiver alguma dúvida sobre acrílico ou até mesmo você sentiu alguma dificuldade, deixa aqui no comentário que o nosso suporte vai estar te auxiliando. Ou você pode também entrar no YouTube, onde vai ter várias dicas sobre unhas, e também no meu Instagram. Observe que aqui a lateral precisa de um pouco de produto, então já venho pegando o produto e colocando sobre esse cantinho que ficou. Por isso que é interessante você sempre estar atento aos detalhes, porque é isso que vai diferenciar na hora de você fazer a sua Baby Boomer. Preste atenção sempre nesse procedimento que você for fazer a sua Baby Boomer, porque é nesse momento que vai definir o final dessa unha, como ela vai ficar. Sempre observe o tamanho que você vai fazer essa aplicação. Você não vai precisar colocar sobre toda a unha, porque senão não vai dar o efeito da Baby Boomer. Essa unha ela vai ficar secando, enquanto que eu já vou preparando a outra mão, e observe como essa unha ficou bem nivelada. Isso vai fazer com que você tenha menos lixamento. Você só vai precisar lixar alguns pontos em alguns dedos, mas isso é pouquíssimo. Se você não tiver o controle exato do produto, você pode colocar um produto a mais e ter mais dificuldade na hora de fazer o lixamento. Então essa unha ela vai ficar muito natural, porque a gente colocou pouquíssimo produto nesse início de preparação.
Se essa unha ficasse mais alta, ela provavelmente você vai ter dificuldade na hora de você fazer o luxamento, porque você vai querer que essa unha fique mais natural possível e você não vai conseguir, porque se esse momento você deixar a unha mais alta com mais produto, isso vai dificultar o seu lixamento. E olha só como ficou realmente incrível esse controle de produto. Por isso que é importante você sempre estar atenta. Observe esse barulhinho, é porque já está seco o acrílico, tá? Então, o que a gente vai fazer nesse momento? Vou nivelar esse aqui, ó, que está um pouco desnivelado para me ganhar tempo. Agora com a lixa 180, a gente vai dar alguns ajustes nessa unha e observe o movimento que eu sempre vou fazer. Colocamos pouquíssimo produto, então você não vai se preocupar tá lixando muito para retirar todo o produto. Esse momento eu só estou dando formato à unha, que é o formato almond. Você vai definir o formato que a sua unha vai ficar. E observe como eu faço levemente, vou dando alguns acabamentos finais para que eu possa vir já com o meu pó cover. Observe que eu estou dando só um acabamento, um formato nessa unha. Quando eu faço o lixamento já nesse formato, nesse início, o que é que eu vou ganhar? Eu vou ganhar tempo. Esse movimento que eu faço está facilitando a minha definição dessa unha final. Por isso que é importante você estar atenta nesse momento. Você não precisa ter pressa. Olha só como já está ficando incrível esse resultado. Espero que você também esteja se saindo super bem. Sempre observando o jeito que eu seguro a lixa, para fazer com que você possa ter realmente essa finalização que eu tenho. Agora vamos retirar o excesso do pó que ficou sobre essa unha para mim ver alguns ajustes se precisa realmente fazer algum lixamento. Agora, para fazer a Baby Boomer, tá? Essa parte aqui de cima, eu irei usar um acrílico que ele tem um brilhinho. Venho aqui, ó, 1, 2, 3, uma quantidade mínima. Venho, solto minha pérola sobre a unha e vou fazendo a minha zona cutrícula. Com delicadeza, saio trazendo por cima do meu branquinho que eu já coloquei nessa unha, tá? Bem leve, saio passando e olha como fica já bem feita. Por que já ficou bem feito? Porque eu fiz aquele lixamento primeiro sobre o branco.
Saio puxando de leve para cima do branco. Vai ficar muito linda essa unha. Ó, eu não vou ter problema de lixamento, tá? A unha já está praticamente lixada. Solto minha pérola sobre a unha, vou fazer na zona da cutícula, as laterais, e saio puxando por cima do branco. Fácil e prático. Olha como fica lindo esse degradê. Deposito a minha pérola, faço a zona da cutícula e saio puxando de leve para o branco. E olha como está linda. Aqui o mesmo procedimento. Como é uma maior, mais larga, então vou pegar uma pérola maior. Ó, deposito sobre a unha. Vou arrumando a zona da cutícula. Saio puxando para a ponta. E essa unha já está muito nivelada. Não preciso me preocupar com o controle de produto. Ó. Bem nivelada. Por que ela já está assim? Porque eu me preocupei de lixar primeiro na ponta branca. Para quando vir já o segundo produto, já está esse acabamento perfeito. E aqui eu vou lixar bem pouquinho. Se eu quiser lixar, eu lixo. Se não, poderia já passar o selante também, que está bem nivelado. Esse lixamento final, você vai lixar bem pouquinho. Então, com a mão leve, você vai fazendo só o movimento, fazendo com que essa unha fique bem definida. Com a lixa 100 e 180, você vai fazer esses acabamentos finais. Por isso que é importante você sempre se preocupar na hora que você vai iniciar fazendo a sua baby boomer, seja ela com acrílico ou com gel. E olha só que acabamento incrível! Levemente vamos dando formato a essa estrutura, fazendo com que ela fique no formato almond. E olha só que acabamento incrível! Você vai precisar lixar bem pouquinho, só fazendo alguns ajustes final, seja com lixa ou mesmo com broca. Tô lembrando que a gente vai lixar pouquíssimo aqui, porque a quantidade de produto foi exata para essa estrutura. Observe sempre como eu seguro na lixa, fazendo com que esse acabamento fique incrível. Observe que eu nem estou fazendo muito esforço na hora desse lixamento final. Se você inicia um processo já se preocupando no acabamento final, o seu final você realmente vai lixar pouquíssimo. Levemente, seguro de um lado, vou puxando para cima, fazendo esse movimento e lixando, fazendo com que essa unha fique bem natural.
Tenho certeza que seus clientes vão amar e você com certeza vai fidelizar essas suas clientes. Na zona da cutícula, você vai lixar bem pouquinho. Que acabamento incrível! Esse é o resultado que você precisa ter de uma naturalidade. Levemente vou fazendo alguns acabamentos finais para que essa unha possa chegar no resultado que eu preciso. Do ponto zero, sempre você vai lixando, subindo um pouquinho para fazer esse formato amendoado. Como lixo pouquinho, não precisa você colocar muita pressão na sua mão para fazer movimentos rápidos. E com movimentos leves, sempre vou fazendo esse afunilamento, se precisar, em algumas unhas. Olha só que resultado incrível! Sempre você vai estar observando todos os ângulos e lixar onde realmente precisa. Do ponto zero, você vai fazendo essa separação que é do produto que ficou grudado com a pele. Olha só como eu seguro levemente, vou fazendo o lixamento com calma. Agora vou lixar da lateral, de baixo para cima até o meio da unha, para que essa unha possa ficar no formato que eu preciso que ela fique. Com o lixamento que eu estou te ensinando, a partir do momento que você já começa a trabalhar, você vai criar o seu lixamento. Com o mandril, a gramatura que eu vou usar, ela é 80. Isso vai facilitar que eu possa chegar no acabamento final que eu preciso. Então, com a rotação baixa, vou começar pela zona da cutícula, retirando algum excesso de produto que eu não consegui tirar com a lixa. Eu vou conseguir agora dar esse acabamento com o mandril. Esse mandril eu gosto muito de ter em mesa. É uma das brocas que eu não deixo faltar na minha mesa, porque eu tenho resultados incríveis com ela. Por isso que você precisa providenciar a sua. Levemente vou passando sobre toda a unha, fazendo com que essa estrutura possa ter uma finalização. Sempre passando levemente na zona da cutícula,
fazendo com que esse produto fique reto com a unha para ter mais durabilidade e evitar possíveis descolamentos. Você vai ter que se certificar que não ficou nenhum produto encostado na zona da cutícula ou na pele. Por quê? Se em algum momento você deixar esse produto na zona da cutícula ou até mesmo encostada com a pele, com certeza essa unha vai ter descolamento. Então, se você já se preocupa agora em retirar tudo isso, com certeza você vai ter um resultado incrível. Agora você vai virar a mão da sua cliente nesse ângulo para você e você vai dar a definição dessa ponta para que ela fique bem amendoada. Observe o movimento que eu faço sobre a unha, fazendo com que ela fique no formato certo. Às vezes, você vai pegar alguma cliente que tem um dedo torto, então possa ser que fique. Então, nesse momento, é o momento que você já vira a mão da cliente e você já corrige se ficou mais para um lado, mais para o outro. Então, você já vai definir nesse momento. Olhando assim, a gente já observa que essa unha ficou muito natural. Sempre com calma você vai definindo esse formato. Observe que quando você está fazendo, você tem uma visão de um ângulo. Quando você já vira a mão, você já percebe alguns detalhes que precisa ajustar. Vamos retirar agora o excesso de pó e em seguida já passar a lixa buff. A lixa buff você tem que ter cuidado porque ela tem uma gramatura também de 180 e em algum momento possa ser que você retire produto. Então, com calma você vai passar levemente, principalmente mais na zona da cutícula, fazendo com que essa unha possa ter um acabamento incrível, fazendo com que você tenha alcançado a naturalidade que seus clientes precisam. A sua cliente, ela quer uma unha bem feita e natural, que quando as pessoas olhem, falam assim, nossa, que unha tão linda, quem fez? Aí é nesse momento que você já começa a aumentar as suas clientes. Quando a cliente começa a indicar você, você pode ter certeza que você já está no boca a boca das suas clientes. Vamos fazer agora a higienização com PrEP. É importante que toda vez que você fazer algum procedimento e for receber outro produto, você já retire o excesso de pó. Agora vamos passar o selante Top Coat. Com a quantidade mínima de produto, você vai levar o pincel, começando sempre de baixo para cima e dando o acabamento final. Tenha cuidado nesse momento para você não deixar produto na zona da cutícula. Se você é uma profissional que já trabalha fazendo cutilagem, antes do top coat você pode fazer, não tem problema nenhum. Nessa cliente, eu não fiz porque ela tem pouquíssimas cutículas. E se você não tem o curso de cutilagem, você pode comprar o nosso curso de manicure e pedicure, que vai agregar valor na hora de você fazer essa finalização dessa cliente. E observe que eu levo pouquíssimo produto sobre a unha, fazendo com que essa unha realmente tenha uma cobertura incrível. Se você colocar um excesso a mais de produto do top coat, isso vai fazer com que sua unha possa ter um relevo a mais, ou seja, danificando o lixamento que você fez.
todos os produtos que você usar, você leia o rótulo para ver se realmente é 1 minuto ou 2 minutos. Leve na cabine por 1 minuto. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários.